Fala galera, aqui é o Rafa, do Aula do Rafa, e hoje nós temos mais uma aula aqui para mostrar para vocês, e hoje uma aula super importante. Nosso tema da aula de hoje é análise combinatória, assunto que assusta a muitos, mas hoje nós vamos esclarecer esse assunto de uma maneira bem simples. Essa matéria, ela tem o costume de cair não só em concursos públicos, como também nos vestibulares. E por isso, pensando em todos os públicos, eu preparei uma aula hoje mostrando a diferença de dois temas importantes dentro da análise combinatória. Como nós sabemos, muitos exercícios de análise combinatória são resolvidos através do princípio fundamental da contagem, o PFC. Porém, na prova, você não tem tanto tempo para fazer esse princípio multiplicativo. Demora um pouco mais, tem que ter mais um pouco de cuidado. Então é importante você saber algumas fórmulas. Existem duas fórmulas para você fazer os exercícios mais rápidos. Uma delas se chama a fórmula do arranjo e o outro da combinação. Eu vou explicar para vocês hoje como você vai diferenciar o arranjo e a combinação. Na verdade, serão uma série de 3 aulas. Hoje a gente vai ficar com a parte teórica e as duas próximas aulas nós teremos exercícios justamente para diferenciar o arranjo da combinação. Tá bom. Então, vou explicar hoje para vocês de uma maneira bem didática, com um problema, e nesse problema vocês vão identificar a diferença de como usar o arranjo e de como usar a combinação. Bom, eu vou começar propondo aqui um problema. Suponha que numa determinada empresa eu tenho um departamento de informática. Então nós temos lá o departamento de informática, que nós costumamos chamar de TI, né, Veiga? Não é isso? É. Bom, é o seguinte, nesse departamento de informática, onde o Veiga é o chefe, ele tem 4 funcionários. E aí eu vou chamar os funcionários deles de A, B, C e D. São esses 4 funcionários. Vamos supor o seguinte, que o Veiga, ele tenha que fazer uma viagem e ele dê umas responsabilidades a mais para esses funcionários. No entanto, ele vai escolher 2 funcionários para serem supervisores dele, para gerenciar o local e passar para ele tudo o que está acontecendo. Então, eu teria, dos 4 funcionários, quantos para serem escolhidos para fazer essa nova função, esse pedido do Veiga? 2. Então, quem poderia ser escolhido? Vamos pensar nisso? Olha só, você pensar aqui, pode ser o empregado A e o empregado B. Continuando com A sendo escolhido, pode ser o A e quem? O C. Pode ser o A e o D, correto? Então o A foi com todo mundo. Então é como eu já tivesse escolhido o A com B, o A com C e o A com D. Agora vamos pensar o seguinte, pode ser escolhido o B com quem? Com C. E o B com o D. E, por último, na minha última opção, dá para escolher o C com quem? Com D. Todas as formas de escolher 2 funcionários para suprir a ausência dele e serem responsabilizados pelo andamento do laboratório, pelo departamento de informática, estão aqui na lousa. Pode ver que o A está com B, com C e com D. Por sua vez, o B está com A, com C e com D. O C, por sua vez, já esteve com A, com B, e está com quem? Com D. Aí você vai falar, e o D? D já foi, ó. A com D, B com D e C com D. Ou seja, foram 6 formas diferentes de organizar essas 2 pessoas que vão substituir o Veiga, ok? Então, galera, o nome disso é combinação. Isso mesmo, combinação. Nós combinamos 2 funcionários, os quais serão ali escolhidos pelo Veiga. O Veiga vai dispor dessas quantas montagens aqui, quantas combinações? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
duplas diferentes. Então, são 6 maneiras que ele pode combinar. Na fórmula matemática, ficaria assim, ó, combinação NP. Essa é a fórmula. Onde N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, conforme você já deve ter visto no ensino médio. Bom, o que vai acontecer aqui? O N é o número de elementos que você tem. E o P é a quantidade de escolhas que você pode fazer. Resumindo para o exercício aqui do departamento de informática, seria a combinação de 4 pessoas para o Veiga escolher quantas? 2. Então vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é o P, 4 menos 2 fatorial. Então, a combinação de 4 elementos tomados a 2 será 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Então, o que eu faço agora? O 4 fatorial, eu posso abrir o 4 fatorial até chegar no 2. Então, ele vai recuando, lembra? Fatorial, você vai tirando um elemento. Então, ele vai virar 4 vezes 3 vezes quanto? 2 fatorial, e ele vai ser cancelado com esse 2 fatorial aqui. Então, já vou cortá-los. Estou cancelando. Então, a minha combinação de 4 pessoas para ele escolher 2 vão ser 4 vezes 3, 12, dividido pelo 2 fatorial, que é o próprio 2. E aí vocês vão ver que vai bater certinho o que eu fiz aqui. São 6, correto? Aí você vai me falar assim, ah, mas aqui você fez mais rápido, né? Fiz mais rápido porque era uma combinação de 4 elementos para escolher 2. Agora imagina se fosse 12 elementos para escolher 7. Você ia demorar mais para fazer isso aqui, ia demorar muito para fazer isso aqui. Então a fórmula é muito válida e sempre muito bem-vinda. Então isso aqui é combinação. Tá, aí você deve estar falando assim. Tá, Rafa, só que é o seguinte. Eu conheço a fórmula da combinação e conheço a fórmula da range, mas eu não sei diferenciar. É justamente isso que eu vou fazer agora. Então vamos lembrar aqui que o Veiga tinha 4 funcionários e precisava escolher 2 representantes. Ele precisava de 2 representantes. Agora que eu vou apresentar para vocês, é o mesmo problema com uma pergunta com uma configuração um pouquinho diferente. É o mesmo departamento de informática, onde o Veiga é o chefe. Eu tenho os mesmos 4 funcionários, funcionário A, funcionário B, funcionário C e funcionário D. Só que aqui, qual era a história mesmo? O Veiga viajou e precisou de 2 pessoas para representá-lo. Só que agora, o Veiga vai viajar de novo, só que ele precisa de um representante e um vice. Ou seja, ele vai falar assim, olha, um de vocês vai ficar responsável por responder aqui por mim, na minha ausência, e, porventura, se esse funcionário, que é o meu representante, ele não estiver aqui, o outro tem que estar. Ele vai ser um vice. Ele vai responder na ausência do representante. Repara que aconteceu uma coisa que não tinha aqui. Aqui, quando eu fazia A e B, eu escolhia as pessoas A e B, o Veiga, né, escolhia as pessoas A e B, os dois eram o quê? Representantes. Agora, aqui, o que vai acontecer? Quando eu falo que isso aqui é A e B, qual a impressão que me dá? Não sei. Se eu chamei o A primeiro, é que ele foi o meu, escolhido como meu representante. E o B foi o quê? O vice-representante. Então, quando eu faço aqui AB, AC, e quando eu faço AD, eu estou repetindo essa primeira linha aqui. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer, vou fazer agora as duplas com o B. O B, ele vai começar com A. É, isso mesmo. Eu sei que aqui o B já começava com C, mas aqui eram 2 representantes e nenhum tinha autonomia sobre o outro. Eles iam fazer a mesma função. Aqui eu estou dando uma importância para o que eles vão fazer. Aqui é um representante e um vice. Então, no caso, AB e BA são diferentes. Aqui o Veiga está dando poder para o A, e na ausência do A, quem tem o poder é o B.
Aqui, o representante é o B e o vice é o A. Então, dessa vez, a ordem ela está importando. Então, se eu continuar aqui, eu vou fazer BC e, por último, BD. Aí eu vou fazer o C agora. Não tinha a C aqui, de novo. Aqui vai ter, porque aqui no caso vai ser C, A. É diferente de AC. Aqui também vai ter o conjunto CB, porque CB é diferente de BC, assim como vai ter o conjunto CD. E agora, terminando essa quarta linha, tudo que eu não tinha aqui na quarta linha, ou seja, não tinha quarta linha aqui, porque o D já tinha ido com todo mundo, aqui vai ter. Então, atenção aqui, ó. Eu tenho D com A, eu tenho D com B, e tenho D com C. São todas essas possibilidades de duplo. Agora, como é que eu faço isso no cálculo? Ali eu chamei de combinação. Aqui o nome é arranjo. Então, presta atenção no arranjo. A fórmula do arranjo de N elementos para P escolhas vai ser parecidíssima com a da combinação, com uma retirada, esse P fatorial. Então, vai ficar assim, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial. A fórmula ela é um pouquinho diferente da combinação. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa resposta tem que dar 12. Vamos ver se dá. O meu arranjo, ele tem 4 pessoas, como era aqui também. Para escolher quantas? 2. Então vamos escolher essas 2 pessoas. Então aqui vai ficar 4 fatorial, que é o meu N, é o número de pessoas, o número de elementos. E as escolhas são 2. Então aqui vai ficar 4 menos 2. Terminando, arranjo de 4 tomado a 2 vai ser... Esse 4 vai ter que voltar no 2, concorda? Então você faz 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido pelo 2 fatorial, que é o 4 menos 2. Se você cancelar o 2 fatorial com 2 fatorial, quanto que vai dar o arranjo de 4 elementos para escolher 2? Olha lá, 4 elementos para escolher 2. Vai dar quanto? 12. E não foram 12 combinações que deram? Então repara agora, galera. Nós resolvemos a mesma história, só que com situações um pouquinho diferentes, em que um exercício é de arranjo e o outro é do quê? Combinação. Agora vamos pensar didaticamente como é que eu posso, ao ler um exercício, sentir que é combinação e sentir que era arranjo. Bom, presta atenção numa coisa. A combinação, quando eu faço A com B, não tem sentido fazer B com A. Por quê? Eu precisava de 2 representantes. Alguém tinha poder em cima do outro? Escolher AB ou BA é a mesma coisa? Era. Então a gente fala que na combinação, a ordem, presta atenção nisso aqui, ó, a ordem dos elementos, o quê? Não importa. Não importam. Tá? Então a ordem dos elementos não importam, tá? Não é importante. Eu fazer A com B e B com A, não vai mudar nada. Então, como não é importante, eu acabo pegando só uma vez. E a minha fórmula fica assim, e o meu resultado fica desse jeito. Vou te dar um exemplo simples. Você olha para mim e fala, nossa, o Rafa hoje, a camisa dele está combinando com a calça. Apesar que você não está vendo a minha calça, mas a camisa dele combina com a calça. Aí o Veiga vem e fala, não, é a calça dele que combina com a camisa. Não dá, né, gente? Se a camisa combina com a calça, logo a calça combina com quem? Com a camisa. Ou seja, a ordem não importa. É o que está acontecendo aqui. Você falar, calça combina camisa, camisa combina calça, é a mesma coisa. A ordem que você troca os elementos não vai alterar o seu resultado final, que é a combinação. Então, o A combina com o B e o B combina com A. Não tem por que contar 2 vezes. Agora, olha no arranjo. AB e BA é a mesma coisa? Me diz. AB e BA é a mesma coisa? Não. Aqui, o A é representante e o B é o quê? Vice. Aqui, o B é representante e o A é vice. Aqui no arranjo,
a ordem dos elementos importam. É isso que você vai ter que fazer ao ler um exercício. E o meu compromisso com vocês essa semana vai ser passar mais 2 vídeos, onde eu vou trabalhar um exercício desse, de combinação, e um de arranjo, em exercício de concurso público e também de vestibulares. Tá? Então, é uma matéria importante, serve para concurseiro, para vestibulando e para quem está na escola. Então, eu vou ficando por aqui. Peço para que vocês dêem um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um grande abraço, até mais.